é importante nós também, como igreja, falarmos de assuntos, saindo um pouco do tradicional, né? Muitas vezes falamos de Santa Ceia, de batismo, claro, assuntos extremamente importantíssimos, né? Realmente fundamentais falarmos sobre isso, mas também é importante falarmos sobre outras temáticas também, que são pertinentes, são atuais, e hoje, então, nós nos propomos a falar, então, sobre as pessoas com deficiência, né? E, inclusive, até hoje eu cometi uma gafe, né, na rádio. Nós temos um programa aqui na cidade, eu falei pessoas portadoras de deficiência, né? Mas o correto é pessoas com deficiência, né? E é importante a gente se adaptar sempre a essas novas nomenclaturas. Aí hoje o nosso palestrante vai falar sobre isso também, né? A importância de nós usarmos os termos corretos e não apenas só falar corretamente, mas também agir de maneira correta, agir como Jesus nos ensinou, né? E nós vamos ouvir, então, daqui a pouquinho, o nosso palestrante que hoje vai nos dirigir a palavra. Mas antes, eu gostaria de iniciar com uma oração. Convido a você para juntos nós fazermos uma oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós, em nome do Deus Triuno, estamos aqui em Tua presença nessa noite, porque nós queremos servir de bênção também para a vida das pessoas que estão nos ouvindo, especialmente aquelas que talvez sofrem em sua família, no seu familiar, com alguma situação também de deficiência, seja física ou até mesmo espiritual. Que a palavra de Deus possa curar todo tipo de enfermidade e que nós possamos ser semeadores da Tua palavra para que essa palavra chegue aos diferentes tipos de solo, na certeza de que a palavra ela não volta vazia, ela transforma vidas. E nesse objetivo que nós estamos aqui hoje, nesta noite, para também sairmos daqui edificados desse momento de estudo, de devoção, de palavra de Deus, onde nós, cheios do Espírito Santo, possamos também agir da melhor maneira possível no nosso dia a dia. Abençoe o estudo de hoje, abençoe o nosso preletor, que Deus abençoe também, unja os seus lábios, para que possa trazer palavras bem esclarecedoras do Teu Santo Evangelho sobre essa temática de hoje. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos. Amém. Eu convido ao senhor, pastor Mário, sempre como tenho feito com os nossos preletores, né, nos estudos anteriores, fazer uma pequena apresentação, né? Quem é o pastor Mário, a família, quantos anos de ministério, onde trabalhou. Sei que o currículo é longo aí, né? Mas o senhor fica à vontade aí para se apresentar para os nossos ouvintes, para quem ainda não o conhece. Uma boa noite para todos. É um prazer estar com vocês nessa noite e especialmente ter esse prazer, esse privilégio de poder falar sobre aquilo que é o sentido, o significado da nossa vida, que é transmitir o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E para falar de mim mesmo, né, talvez mais interessante é falar do meu ministério. Foi um ministério já bastante longo. Eu servi em vários locais. Eu servi como pastor em Sapucaia do Sul, onde eu fui o primeiro pastor residente. Era solteiro naquele tempo ainda. Tinha muitos estudantes do seminário na minha congregação. Depois casei com a Cristiane, que era também filha de um pastor que morava em Taquara, era próximo lá de Sapucaia. Fomos juntos, depois disso, para Cruz Alta. Trabalhamos em Cruz Alta. Em Cruz Alta tivemos assim o grande privilégio também de trabalhar através da televisão. Tinha uma sucursal da TV Globo, da RBS, lá em Cruz Alta, e nós tivemos um programa dominical lá. Depois disso, nós fomos para Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, tivemos assim um grande privilégio de trabalhar com os mineiros. Um dos nossos filhos nasceu em Teófilo Otoni, o mais novo. Os outros dois nasceram em Cruz Alta. Comeu muito queijo, né? Não, muito queijo, muito café.
É um povo muito bom. Olha, Teófilo Otoni é sensacional, né? É bastante quente, mas o povo também é caloroso, é um povo muito querido. Nós nos sentimos muito à vontade e muito alegres em trabalhar lá. De Teófilo Otoni, nós recebemos um chamado para retornar à Cruz Alta. E nós, então, retornamos à Cruz Alta e trabalhamos mais 4 anos em Cruz Alta. Depois desse período, trabalhei como deão escolar para a Igreja Reformada. Lá em Castro, eles não tinham um pastor que falasse português, e eles precisavam de um professor, pastor na escola agrícola deles, e então eu aceitei aquele desafio de trabalhar lá com os holandeses. Experiência sensacional, aprendi muito, mas muito mesmo para o meu ministério naquela escola. A escola foi um grande ensino para o meu ministério. A escola foi uma escola, né? Era literalmente uma escola, não somente agrícola, mas uma vida, escola, né? Espiritual, uma escola da vida. Foi muito interessante, foi assim uma experiência excepcional, esse trabalho lá junto com os reformados em Castrolanda. Naquele tempo nós também tivemos um colega muito amigo meu, o pastor Donaldo Zonta, que trabalhava como pastor da Igreja Reformada também lá em Castrolanda. E então a gente tinha um bom colega, bem próximo, foi uma experiência muito agradável. E depois de Castrolanda, nós viemos para Vitória. Fui pastor durante 5 anos em Vitória, na Redentor, aqui na capital do Espírito Santo. Daqui do Espírito Santo, de Vitória, recebemos um chamado para Porto Alegre, na comunidade Concórdia, também um trabalho muito, muito abençoado. E estando lá próximo à administração da IELB, eu logo recebi uma indicação para um cargo executivo na IELB, que naquele tempo era de vice-presidente de evangelização e serviço social. Eu acho que era mais ou menos esse o termo que era usado. Então, trabalhei na igreja como vice-presidente. Depois disso, houve uma remodelação na estrutura da igreja, eu fui reeleito para o cargo de vice-presidente de ação social. E trabalhei, depois disso, mais 4 anos na igreja como coordenador de projetos. Pelo fato de estar bem adaptado à língua inglesa, para mim, foi um prazer muito grande estabelecer contatos com entidades americanas para desenvolver um serviço social mais intenso aqui no nosso país. E, então, este foi, assim, o meu currículo, permaneci até o final desse mandato e, após isso, recebi o chamado aqui para Cariacica, Paróquia da Esperança, especificamente aqui para o bairro Bela Aurora, num projeto que associava um trabalho de orientação e de provimento na área da ação social, especialmente no atendimento e na valorização de pessoas com deficiência. Então, havia um projeto dos americanos, né, envolvidos aqui, a Bethesda Lutheran Church, Lutheran Communities, ela financiou esse projeto durante os 2 primeiros anos que eu estive aqui em Bela Aurora. Chegou a ser implantado? Esse é um projeto, e aqui eu estou há 5 anos. Essa ajuda, esse auxílio americano aí na comunidade, teve algum... foi adiante, assim, ou depois foi interrompido, né? Como é que foi o projeto aí na localidade? O problema
foi que os projetos americanos, os Estados Unidos, nesse período, eles atravessaram uma dificuldade muito grande lá no país deles, uma dificuldade financeira que foi depois recuperada, né? Mas houve dificuldades com todos os projetos em todo o mundo, e onde não havia tanta necessidade de recursos, eles abortaram os projetos. E um dos projetos que foi abortado foi este aqui, com a valorização de pessoas com deficiência. É o que nós chamamos, é um mentorship. Né? Mentorship. É uma orientação, né? Um mentor, assim, um mentor, um manager, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Semelhante. É semelhante, né? Além da teologia, mais serviço. Sim? Desculpa, é que tem um delay aí, você chega um pouquinho atrasado. Além da teologia, o senhor tem outras formações também, né? Sim, além da teologia, pelo fato de ter trabalhado na igreja, em serviço social, eu vi a absoluta necessidade de também buscar um conhecimento nessa área, porque eu me via constantemente invadindo uma área profissional que não me dizia respeito como pastor. Então, sim, eu me senti na obrigação de estudar o assunto e também me qualificar e me capacitar na área. Então, eu cursei o curso de serviço social na UBRA, me graduei lá e nunca trabalhei especificamente como assistente social, mas usei todo o conhecimento colhido nesta graduação para o serviço no reino de Deus. E também eu tive a oportunidade de fazer uma capacitação de um mês, mais ou menos, nos Estados Unidos, para esse trabalho com pessoas com deficiência. Então, na Bethesda Lutheran Communities, eu recebi esse convite, juntamente com mais 2 outros pastores da nossa igreja, e nós fomos para lá, visitamos, bem dizer, todos os projetos da nossa igreja nos Estados Unidos, grandes projetos, grandes entidades, viajamos de um lado do país até o outro, e fomos até a República Dominicana para acompanhar um projeto que eles estão desenvolvendo lá, junto a pessoas com deficiência, e então nós tivemos, assim, essa possibilidade, essa oportunidade de participar junto com pessoas com deficiência, viver com elas, estar no mesmo ambiente com elas, compartilhar com elas e também ter mentores lá, professores, profissionais que estavam acompanhando, mas principalmente aprender com as próprias pessoas com deficiência que estavam naquelas entidades, naquele organismo, naquela grande organização que se chama Bethesda, lá nos Estados Unidos. Foi uma bênção muito grande que nós tivemos. Bacana. Está aqui conosco também a tua irmã, lá dos Estados Unidos de Kansas, né? Então hoje nós temos uma visita internacional aí, né? A Lois Winter. Né? Lois, né? Lois, seja bem-vinda, Lois e família, obrigado pela sua presença. Boa noite a Gessiane e o Álvaro também, Kohler. A Clarice também, o pastor Nerci, obrigado pela presença de vocês aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Aqui, antes de começar, então, a nossa reflexão, o pastor Danilo também fala que é importantíssimo, né, essa reflexão desse tema tão relevante, né, muito bacana, o pastor Danilo sempre presente aí conosco. Eu fiz uma brincadeira aí, né, nós temos aqui, desse lado aqui, então, eu fiz uma brincadeira aqui, ó, do cadeirante, né, do Braille, não sei se dá para vocês verem aí, vou tentar mudar aqui. Braille, né, pessoal com deficiência auditiva, né, e aqui é a linguagem dos sinais. E aqui o nome, outro lado aqui, o nome Estudo em Braille, né, eu fiz uma brincadeirinha aí para a gente tentar já entrar no tema aí, fazer uma imersão no tema. Mas hoje, então, nós vamos falar sobre a valorização das pessoas com deficiência na igreja. Então, nós vamos entrar no nossa temática hoje e nós vamos
falar sobre tópicos hoje, né? E vamos começar então sobre valores no mundo de hoje, pastor Mário. O senhor está com a palavra. Deus abençoe. Bem, obrigado. Quando nós falamos sobre valores no nosso mundo, nós vemos que talvez o valor que está mais em voga é o valor do orgulho, do egocentrismo. Há uma grande quantidade de pessoas que valorizam muito os resultados, a eficiência, a eficácia das pessoas. Então, normalmente as pessoas estão muito mais centradas na capacidade que elas têm, que elas possuem, do que naquilo que as pessoas são. Então, os valores, eles estão muito mais centrados naquilo que uma pessoa faz e realiza do que aquilo que uma pessoa, na verdade, naquilo que ela, de fato, é interiormente. Então, esta é a nossa realidade, nós não conseguimos fugir dessa realidade. Isso nos cerca, o mundo é assim. O próprio Jesus, quando contou a parábola, na semana passada, a parábola do semeador, ele lembrou como é o coração humano, né? Que o coração humano é duro, que o coração humano, às vezes, é entusiasta, se entusiasma, vibra com facilidade, mas que ele também facilmente perde esse entusiasmo e essa alegria, essa satisfação. E esse é o grande ensinamento, quando Jesus diz que o homem que saiu a semear, certa semente caiu em solo rochoso, no caminho, aonde não pôde produzir. Mas a grande e maior lição dessa parábola do semeador é exatamente aquela deixada por aquela semente que produziu, que mostra o que Jesus pode fazer com um coração humano. Aquilo que Jesus realmente faz com o coração que é de pedra, que é de caminho, que é duro, Jesus transforma este coração num coração de filho de Deus. Um coração que está disposto a compartilhar, a repartir aquilo que ele tem. E, evidentemente, que é em cima desse coração que Jesus transformou pelo seu amor, pela sua graça, pela sua palavra, pelo seu poder. É desse coração que nós queremos falar um pouco mais nessa noite. Eu lembro aquela passagem de Filipenses, no capítulo 2, versículo 4 e 5, tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E, evidentemente, quando a gente fala desse sentimento, a gente está falando de alguma coisa de dentro. Sentimento é uma coisa que está dentro dos sentidos da pessoa. E aí, então, a palavra que nos chama logo a atenção é quando Jesus andava pela Palestina e ele via aquele povo lá na Palestina, ele tinha compaixão daquelas pessoas, porque elas viviam, elas eram para ele como um rebanho sem pastor. As pessoas parecia que não sabiam o que fazer com a vida delas, não sabiam para onde ir. E aí, então, Jesus, né, teve compaixão dessa pessoa. E aí eu lembro aquela palavra, né, que aqui os meus colegas aqui gostam de brincar comigo, né, porque eu gosto de usar essa palavra, que é o original splachnon, né, da onde vem compaixão, né, ou então o verbo splachnizomai,
a palavra do original, da onde vem compaixão, é uma palavra onomatopaica, né? Ela tem o som, né, dos plaques, né, quando os intestinos, quando eles mexem, eles fazem um barulho, e é exatamente daí vem esta palavra compaixão, que é algo que vem de dentro, que é algo que é visceral, que é algo que vem do interior, do âmago das pessoas. Splachnon representa todas essas coisas que estão dentro de nós, coração, intestinos, rins, fígado, tudo isso faz parte. Mas a mensagem que a Bíblia, que a palavra de Deus quer nos deixar com essa palavra, é exatamente esse sentimento de que vem de dentro, que é um sentimento que leva à ação. Em português, até foi traduzido muito bem a palavra compaixão, né? Nós temos estarmos junto com alguém com ação. Seria como se fosse com o Pai em ação. Poderíamos dizer isso? Com o Pai em ação. Poderíamos colocar a palavra assim. Bem cristão. No entanto, assim, eu acho que até em si essa palavra talvez não... Ela representa, ela significa, ela tem tudo isso, né? E a gente, às vezes, fica muito assim em teorias, né? E em instintos, e não é nada disso, né? Compaixão é literalmente tomar uma decisão fazendo alguma coisa para o bem daquela pessoa. Jesus não teve só esse sentimento e ficou lamentando, não, ele foi ao encontro das pessoas. Ele foi ajudar as pessoas. E ele fez, tudo o que ele fez foi para as pessoas. E se nós quisermos aprender com Jesus, nós precisamos lembrar que Jesus, ele sempre esteve lá onde havia uma necessidade, ou necessitados. Se nós lermos a Bíblia, e nós encontramos Jesus no meio de pessoas, é sempre no meio de pessoas que estavam numa necessidade. Essa era a companhia constante de Jesus. A tua irmã, a Lois, né, ela diz, né, que o Senhor tem um coração de compaixão para todos, especialmente com as pessoas com deficiência, né? E agora eu vou arriscar, hein? A compassionate heart. Uma aula de inglês aí. Compaixão do coração, uma compaixão do coração, é isso? Exatamente, né? Eu procurei um pouquinho esta palavra, né? Porque ela, de uma certa maneira, ela traduz coisas que vêm de dentro, né? E eu acho que é exatamente isso que nós precisamos contínua e constantemente também ter na nossa vida, né? Ter esse sentimento, né, que nos leva, de fato, para a ação, né? Então, nós podemos lembrar que aquilo que há em Cristo Jesus, né, o sentimento que houve em Cristo Jesus, né, na verdade, algo que nós recebemos também, né? Mário, nós não fomos deixados assim vazios, mas nós recebemos isso. Pode falar. É que, assim, em relação a essa compaixão, essa é uma pergunta minha. Se você tiver sua pergunta, pessoal, já vai colocando aí embaixo o comentário, tá? Enquanto isso, eu vou falando aí, vamos conversando. Como a gente, no trato com uma pessoa com deficiência, como a gente transmitir para ela que a gente está com compaixão e não está com pena, né? Simplesmente com pena, com caridade, mas assim, se você está de fato com a situação que vem do coração mesmo, né? Esse sentimento que vem de Cristo, de querer ajudar, de querer o melhor, para não ser mal interpretado, né? Como é que será que a gente poderia
transmitir isso para as pessoas, para elas não se sentirem assim, não vem me ajudar não, que não preciso de pena de você, preciso da sua pena, né? Mas eu quero mostrar que eu estou com compaixão. Talvez é um pouco difícil de dizer como a gente faz isso, porque isso vem de pessoa para pessoa. Só que o que eu acredito é que uma pessoa com deficiência, ela precisa ser tratada da mesma forma como uma pessoa que nós achamos que não tem deficiência nenhuma. Então, porque aquelas pessoas... Compaixão é igualdade, né? Exato, da mesma maneira. Então, isso é um pouquinho difícil, porque às vezes a pessoa com deficiência, ela tem algumas necessidades, e essas necessidades, às vezes, elas precisam ser supridas. Eu vou contar, para compartilhar com vocês, a experiência que nós tivemos aqui com a Scarlett. A Scarlett, ela veio para a nossa... Hã? Travou, deu uma travada, né? Travou. Que está com deficiência motora, não sei se é essa mesma, em nossa congregação. Ela tinha uma deficiência física de desenvolvimento, né? Então, ela, evidentemente, eu fiquei muito contente porque ela veio para a igreja e nós tratamos ela como todas as pessoas são tratadas, sempre são bem quistas, bem recebidas, e eu fiquei contente que na igreja nós tínhamos acessibilidade, tínhamos rampa para ela entrar, né? Bem, tínhamos até que ela precisou ir para o banheiro, né? Quando ela precisou ir para o banheiro, tinha um degrau aqui na entrada do banheiro que uma cadeira de rodas não subia. Então, puxa vida, precisamos fazer alguma coisa. Então, logo comentamos, durante a semana, precisamos fazer uma rampa de acesso. E, durante a semana, foi feita a rampa de acesso. Ficamos contentes, né? Agora, a nossa amiga Scarlett estava mais tranquila. Mas foi feita a rampa, aí ela foi para dentro do banheiro, a cadeira de rodas dela não entrava no banheiro, a porta era muito estreita. Então, vimos novamente que havia uma necessidade de aumentar. Então, aumentaram a porta. Ela foi tratada como todos os membros da igreja foram tratados, igualmente. No entanto, ela tinha essas necessidades especiais que precisavam ser supridas. Mas ela fazia parte do nosso coral, ela fazia parte do nosso grupo de louvor, e ela cantava com um vigor e com uma vontade, e não faltava ensaios. Ela cantava com paixão. Isso. Isso, ela cantava com muita vontade. E nós nos sentimos muito contentes com o ensinamento que nós recebemos dela. Ela ensinou muito para a nossa congregação, ela foi muito importante. E isso, a presença dela, eles infelizmente tiveram que mudar, essa família teve que mudar, eles moravam perto aqui da igreja, eles tiveram que mudar para mais longe, e a família era de uma outra igreja evangélica, então, evidentemente que essa outra igreja evangélica ficava próxima da casa deles. Então, nós até recomendamos que ela participasse dessa outra igreja evangélica, que também provavelmente tratou ela tão bem como nós a tratamos. Mas foi uma experiência bem concreta de coisas que acontecem quando você tem uma pessoa com deficiência, né? Mas ela precisa se sentir valorizada, ela precisa se sentir útil, porque uma coisa que a gente precisa lembrar de que as pessoas com deficiência não são deficientes, elas têm dons, né? E elas têm, às vezes, dons que uma outra pessoa que nós achamos que é perfeita não tem. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós tratamos com pessoas
que tem uma deficiência física, mental, ou qualquer tipo, sensorial, qualquer tipo de deficiência, lembrar de que ela é inserida no reino de Deus, e ela é cristã, e ela tem dons, todos têm, né? Grandes e pequenos, dentro do reino de Deus, todos têm dons. Não há uma pessoa que não tenha dons. Uhum. E nós precisamos encontrar esses dons. Nessa mesma linha, né, a Vanessa ela comenta que geralmente o correto é perguntarmos educadamente se ela precisa de ajuda e como podemos ajudá-la, né? E também um outro comentário bem pertinente também do Eliseu, né, o Eliseu Brown, ele diz o seguinte: quando falam de deficiência física como tal, os textos de Levíticos 19, 14 exigem um respeito total e dignidade da pessoa com qualquer deficiência. E liga o respeito à dignidade do deficiente à ideia de temor de Deus. Obrigado pelo seu comentário, muito bonito e relevante. Obrigado, Eliseu. Isso. Eu acho que é importante essas lembranças, né? Porque pessoa é pessoa. Então, nós precisamos lembrar que, às vezes, uma pessoa que, na aparência, para nós, é uma pessoa perfeita, ela muitas vezes tem muitas deficiências, né? Deficiências que não se veem exteriormente, né? E então, às vezes, uma pessoa que nós achamos com deficiência, ela é muito mais eficiente do que uma outra que parece o contrário. Então, nós precisamos sempre tomar muito cuidado. Também com a questão da nomenclatura, né? Que nem você falou, eu não me preocupo muito com a nomenclatura. Existe uma nomenclatura oficial, né? E essa está dentro da lei que protege as pessoas com deficiência. A nomenclatura a gente vai falar logo mais, né, pastor? Falar logo mais sobre isso. Né? Isso. Depois nós conversamos sobre isso. No entanto, a gente precisa lembrar de que essas coisas circunstanciais, elas não têm tanta importância quando nós olhamos para a pessoa como uma pessoa cristã, como uma pessoa, um irmão ou uma irmã nossa, né? Isso. Bem, nós tínhamos, acho que, colocado mais alguns assuntos. Ainda nessa temática, né, a comentário da Gessiane, ela fala que é muito relevante esse assunto, pois a pessoa com deficiência quer ser tratada como uma pessoa normal, né? Vai ao encontro que nós estamos falando aí, né? E nós, como cristãos e na nossa igreja, não temos dificuldade em acolher pessoas com deficiência, pois o mundo é muito cruel com pessoas com deficiência, né? Como cristãos, a nossa igreja diz que nós não temos muita dificuldade quanto a isso, né? Às vezes é mais uma questão de estrutural, muitas vezes, né? Não é por mal, né? Ou às vezes desinformação mesmo, né? Acredito eu. Né? Mas eu acho que é exatamente aí nós precisamos lembrar daquela palavra de Jesus, né, quando Jesus, sempre que, em verdade vos digo, que sempre que eu deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim eu deixasse de fazer. Né? Então, quando nós deixamos de tratar com respeito uma pessoa que pelo mundo é considerado pequeno, né? Então, se nós fazemos isso, nós estamos deixando de atender Cristo. Né? Quer dizer, Jesus mesmo diz isso. A mim eu deixasse de fazer. Então, nós encontramos nas pessoas pessoas que foram salvas, redimidas por Cristo. E se nós não damos o devido valor, nós, no mínimo, estamos não agindo como nós deveríamos como cristãos. Muito bom. Misericórdia. Esse é o outro termo que é daqueles não é uma termos interjeição, assim, não é uma interjeição, pastor. Misericórdia. Misericórdia. É um outro termo que aparece muito no vocabulário cristão e também na Bíblia, e que muitas vezes não é entendido corretamente. Misericórdia também é um daqueles termos que é entendido como pena, como dó. No entanto, misericórdia vem da palavra hélios.
E no grego, hélios é, na verdade, aquele sentimento que Deus tem para com o pecador. É aquele sentimento que Deus tem para uma pessoa que não merece nenhum favor. Mas Deus vai ao encontro da pessoa que não merece. E ir ao encontro de uma pessoa que não merece é ter misericórdia. Quando nós clamamos Kyrie eleison, né? Vem junto aí, Senhor, tem misericórdia. Nós reconhecemos que nós não merecemos, mas o Senhor, ele vem assim mesmo ao nosso encontro. E então, se nós olharmos para as bem-aventuranças de Jesus em Mateus, no capítulo 4 e 5, nós vamos encontrar lá aquelas bem-aventuranças, os macar, né? As pessoas escolhidas, as pessoas especiais de Deus, que Deus escolheu, e Jesus diz, entre aquelas bem-aventuranças, ele coloca os misericordiosos como o máximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, aqueles que choram serão consolados, aqueles que estão com fome serão saciados, mas quem tem misericórdia terá misericórdia. Misericórdia é o máximo que uma pessoa pode receber. Misericórdia, se nós formos traduzir literalmente para o português, dar o significado, nós teríamos que dizer que misericórdia é um sentimento favorável para alguém que não merece. Eu sei que a própria etimologia da palavra misericórdia, de um coração miserável, né, oferece outros encaminhamentos. Mas misericórdia é literalmente aquilo que nos atingiu quando nós recebemos a fé. A fé, ela colocou dentro de nós uma coisa que se chama o amor de Deus. Nos colocou dentro de nós aquilo que é o perdão de Deus. Nós não fizemos nada, fizemos até pelo contrário, coisas contrárias à vontade de Deus. No entanto, Deus não se afasta, Deus não vira as costas, ele vem ao nosso encontro e ele nos levanta, ele nos ressuscita e ele nos dá nova vida em Cristo Jesus. E isso é misericórdia. Então, quando nós vemos este sentimento, né, como um dos sentimentos que é mais abençoado dentro do ensino de Jesus, nós precisamos valorizar mais misericórdia. Porque se nós, de fato, alcançamos misericórdia na medida em que nós damos, isso quer dizer não que nós ganhamos uma recompensa, no entanto, na medida em que nós recebemos e nós damos, nós nunca ficamos vazios. Antes, pelo contrário, nós recebemos, damos adiante e recebemos de novo. Há um ciclo aonde jamais deixaremos de receber misericórdia. Quanto mais nos dermos, mais vamos receber. Não como uma coisa merecida, mas uma coisa recebida. Recebemos, barganha, né? Por isso damos. Damos porque recebemos, porque temos. Só podemos dar alguma coisa que nós temos para dar. Olha um testemunho aqui. Que misericórdia de Deus. Certo. A dona Marli Waldorf. Eu tive uma filha especial que viveu 19 anos. Eu sei como é. Chegar nos lugares e ser olhada com desprezo. Mas nunca tive vergonha de ir em todos os lugares com ela. Sempre falava os incomodados com a presença da minha filha que se retirasse.
né? Quem está incomodado que se retira, né? E ela complementa, né? Me orgulhava de ser a mãe dela, né? Isso é o sentimento de uma pessoa que acompanhou uma pessoa com deficiência. Seguramente nós sabemos que uma pessoa com deficiência é excluída, né? E por causa disso, nós, mesmo na igreja, nós temos dificuldade. Nós não podemos chegar e dizer assim que a igreja recebe bem as pessoas. Não recebe nem as pessoas que aparentam não ter nem deficiência. Então, nós temos até lá dificuldade, pessoas que às vezes brigam entre si, pessoas que não querem nem falar um com o outro. Às vezes tem alguém que acha que, por causa disso eu não falo mais com aquela pessoa. Mas aonde é que está exatamente o sentimento de Cristo? Onde está aquilo que o cristão faz? E, evidentemente, que isso reflete com mais intensidade numa pessoa que tem uma deficiência. Eu sinto junto com essa mãe esse sentimento. Nós estamos juntos, Marli. Estamos juntos, viu, dona Marli? O primo aí, o pastor Danilo, ele diz, para mim, o que define bem o termo misericórdia é o versículo 9 do capítulo de 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, 9. Jesus se esvaziou, fez o seu coração pobre, retirou tudo de si e deu tudo para nós, tornando-nos ricos, né? E um outro comentário aqui também do Sr. Paulo Schreiber, né? Pai de 3 pastores aí da nossa igreja. Tratar uma pessoa com deficiência física é uma coisa, mais difícil é com um deficiente mental. Realmente não é fácil, é delicado, complicado, né? Para quem teve essa experiência, sabe realmente como é complicado, delicado. Precisa de muita misericórdia, né? É isso. Talvez aí acho que também a própria nomenclatura, né? Eu prefiro chamar uma pessoa, né, que tem uma deficiência na sua mente, né, ou no seu raciocínio, de uma pessoa com deficiência intelectual. E eu acho que, apesar de ser só uma questão de nomenclatura, mas ela ajuda um pouco. Eu ainda acredito que mesmo uma pessoa com deficiência intelectual, sensorial, ou de mente, é uma pessoa que também tem dons, né? Nós não podemos pensar ou achar que é uma pessoa que tem, assim, um desequilíbrio, ou que nós não conseguimos entender perfeitamente na sua mente, de que ela não tenha dons e que ela não tenha qualidades e habilidades. E precisa se tratar de acordo com as necessidades dessa pessoa também. E, evidentemente, que nessas questões, assim, onde a deficiência ela é mais carente de necessidades externas, muitas vezes precisa se buscar auxílio de profissionais, né, e de entidades que podem tratar, às vezes, muito melhor numa pessoa que tem, assim, uma necessidade maior do que os próprios pais ou familiares. Aliás, sempre se deve buscar todos os recursos que estão disponíveis, mesmo os recursos governamentais, né, todos os benefícios que existem nas políticas públicas. Existem várias políticas públicas que auxiliam, de fato, a pessoa com deficiência e a sua família. E acho que isso a igreja também deve estar sempre pronta a colocar à disposição de pessoas e famílias que têm essa missão dentro da sua casa. Aliás, eu só queria fazer um pequeno adendo. Falou aí o pastor Danilo, né? O pastor Danilo é meu colega aqui na paróquia, e o pastor Danilo também é assistente social. E eu estava fazendo o meu curso de serviço social lá na UBRA, em Canoas, e eu estava procurando estágio.
e eu precisava de um estágio onde é que eu pudesse continuar trabalhando no meu trabalho lá na igreja. E aí, então, conversando num fim de semana, numa reunião do Conselho Distrital, alguém me falou que tem uma igreja, que tinha uma igreja lá em Canoas, que a semana toda lá estava só com pobres, né, em volta, né? Estava, né, pátio sempre cheio. O até era membro daquela igreja, né? Daí eu disse assim, puxa vida, essa igreja eu quero conhecer. E então, quando eu fiquei sabendo que era a igreja lá de Niterói, a Igreja Cristo, eu fui lá visitar a igreja e eu vi que era a igreja do pastor Danilo. A igreja onde é que estava sempre cheio de pobres. Eles tinham trabalhos durante a semana, eles tinham assistentes sociais, tinham assistentes, pessoas profissionais na área da psicologia, né, para atender pessoas que tinham necessidade. Então, o pastor Danilo, ele fazia um trabalho, e fez um trabalho, e continua fazendo um trabalho maravilhoso nessa área. E isso precisa ser dito, né? Isso é verdade, né? É coisa que demonstra o amor e o coração e a capacidade que esse colega tem. E aí ele comenta aqui, ó, misericórdia, né, vem do latim miseri, pobre, córdia, cardia, coração, né, coração pobre. É o que nem eu falei, tem essas possibilidades aqui na tradução, né? E eu acho que foi bem escolhido a palavra misericórdia para traduzir o Hélios, lá do Novo Testamento, né? Eu acho que talvez a melhor palavra, apesar de ela ser difícil às vezes de ser entendida, e acho que a nova tradução na linguagem de hoje, né, coloca em lugar de misericórdia bondade, benignidade, tem outras palavras, são sinônimos. Mas a gente sempre tem que lembrar que sinônimos são palavras que não têm o mesmo significado, são palavras que têm quase o mesmo significado que outras. Então, há palavras melhores do que outras para serem usadas, mesmo se às vezes nós precisamos explicar e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa língua, né, para entender determinadas palavras. Claro, eu não sou contra de que se escreva uma Bíblia mais fácil acesso, né? Mais de fácil acesso, né? Que nem a nova tradução, né? Eu acho excelente, né? A Almeida, a nova Almeida, né? Eu achei excelente, né? Foi feito um trabalho muito grande para tornar essa linguagem da Bíblia mais acessível. Então, porque essa tradução procurou, de fato, manter aquelas palavras que tinham a melhor colocação, mas dentro de um português mais conhecido. Né? Bacana. O pessoal está participando aqui, tem um testemunho bonito que eu já estou tentando colocar aqui, da Marley Cooper. Dona Marley, ela diz: queremos parabenizar o pastor Heber pelo debate e pela maravilhosa participação do nosso grande amigo, pastor Mário. Temos uma filha Down e ficamos felizes ao ver a igreja se preocupando e acolhendo nossos filhos tão especiais. Que bonito testemunho, né? Obrigado, Dona Marley, pelo seu comentário aí. O Eliseu, ele diz também do caso da cura do paralítico, ele cita Marcos 2, 1 a 12, ali também, né? E a Gessiane fala: eu gosto de usar o termo especial, pois usar o termo deficiência acho pesado. As famílias que recebem a missão de cuidar de uma pessoa com deficiência são super especiais. Questão da terminologia, né, que nós estávamos comentando, né? Talvez assim, existe aquilo que se chama a linguagem oficial, né, e a linguagem padrão, né, estabelecida pelo Estatuto do Deficiente. Então, essa é a linguagem que a gente deveria usar oficialmente. PCD, né, então, pessoa com deficiência, mas se nós quisermos usar outros, né, que no nosso entendimento funcionam melhor, nós podemos usar. Só que o melhor ainda é não usar nenhum desses nomes, mas usar o nome da pessoa.
Quando nós nos queremos referir a uma pessoa, usar o nome dela, chamar ela pelo nome. Nós não precisamos falar das qualidades ou não qualidades que ela tem, mas chamá-la pelo nome. E assim, isso também com pessoas com deficiência. A melhor maneira de tratar elas é tratá-las pelo nome, elas têm nome. E se nós não sabemos o nome, basta perguntar. Na maioria dessas pessoas com deficiência sabem dizer o seu nome, sabem se apresentar. E aí, então, tratá-las como nós tratamos todo mundo, pelo nome. Normalidade, né? E dá, de fato, o valor que ela tem como um sujeito, como uma pessoa que tem dons, né? Que foi criada por Deus, salva por Deus, e que foi batizada, recebeu um nome, né? Um novo nome também de filho de Deus, podemos então chamar de filho ou de filha de Deus, se nós quisermos dar um nome melhor, né? Aqui a Vanessa, ela diz, né, que já trabalhei com pessoa com deficiência e muitos deles tinham talentos específicos. E em todo atendimento, eles relatavam que a única coisa que queriam ser vistos era ser vistos como iguais, né? Serem vistos pelas suas qualidades e não só vistos através da sua deficiência. Vai ao encontro com a sua fala de pastor, né? Temos que enxergá-los com os seus dons. E aí o pastor Danilo também diz, né? Parabéns, pastor Mário, ao sugerir chamar pelo nome as pessoas, né? Bacana. E a Natália também, né? Natália, eu sou filha da Marli Waldorf, tive a bênção de Santa Catarina, né? Tive a bênção de conviver com a minha irmã durante 8 anos. Aprendi muito. Fui, entre aspas, obrigada a me tornar independente muito mais cedo, pois eu entendi que a minha irmã necessitava de mais atenção do que eu. A empatia cresceu em meu coração de uma forma muito especial. Via com os meus olhos o desprezo proveniente de outras pessoas. Me machucava muito ver como a maioria das pessoas olhavam a minha irmã. Hoje posso ver com clareza que foi muito abençoada minha maninha. Né? Que bacana, que bonito testemunho, Natália. Parabéns aí. Né? Obrigado pelo seu testemunho. Né? Muito bonito aí a experiência de vocês aí. Valeu mesmo. Eu só queria ainda me referir ainda a Marley. A Marley é uma amiga nossa lá de Arabutã. Arabutã é, na verdade, a minha cidade natal. Aliás, quando eu nasci lá, nem cidade não era, né? Porque era um bairro, né? Era uma rua, né? Arabutã, né? Era uma via. Hoje em dia é uma cidade, e é uma cidade muito bonita. E eu me orgulho muito de ser natural de Arabutã. Arabutã é arabutuense? Isso. É que nem Feliz Natalense, né? Feliz Natalense. Feliz Natalense, né? Mas aí eu queria dizer assim, ela tem uma filha que é a Elisa. A Elisa é sensacional. O que ela mais gosta é de receber as pessoas. Ela se sente, quando a gente vai lá e visita, ela fica muito contente em servir, em fazer as coisas, e ela gosta muito de acompanhar os pais naquilo que eles fazem, né? Ela é uma pessoa, assim, muito, muito querida mesmo, a Elisa, né? Nos ensina muito, né? É a filha da Marley, né, que também tem um menino, né, que também trabalha lá com eles, né? Mas é gente muito especial, gente muito querida, lá de Arabutã, Santa Catarina. É isso aí. Bacana. Aliás, todos nós somos naturais de lá, os mais velhos da família, meu irmão, a Lois, que está lá nos Estados Unidos, também é natural de Arabutã, né? Então, e a Lois ainda é muito mais amiga da Marley do que eu, né? A Marley já foi lá visitar ela lá nos Estados Unidos, né? Passearam por lá, né? A Lois foi lá visitar ela lá em Arabutã também, né? Então, gente muito querida, né? Gente muito, assim, muito especial, cristã, e nós amamos eles muito. Que legal.
Afinal de contas, pastor, então vamos seguir o nosso estudo, né? O que são PCDs? Eu até coloquei na chamada, né? PCDs, né? O que seria isso? Já falamos o PCD, né, é uma pessoa, literalmente aquilo que o termo diz, pessoa com deficiência, né? É o termo que é designado pela lei, né, de proteção às pessoas com deficiência. E é exatamente esse é o nome, a nomenclatura que nós damos oficialmente, né? E evidentemente que se há outros nomes, né, de chamada especial, eu acho que tudo isso pode, mas não se deveria usar nomes que não dizem a realidade da pessoa. Por exemplo, falar que ela é portadora de uma deficiência, isso não é muito bom, né? Porque ela não porta nada, né? Ela não é portadora. Ela é uma pessoa, ela tem deficiência, e ela sabe disso, né? E isso não tem problema nenhum. Mas que ela é uma portadora de alguma coisa, isso não, acho que esse termo não convém muito, né? Ou então chamar essas pessoas para separar elas, né? Também, acho que qualquer termo que se utiliza, além daquele que é designado na legislação, na lei, para que se possam reconhecer os direitos que essas pessoas têm nas políticas públicas, os outros eles não deveriam ser utilizados, a não ser o próprio nome da pessoa. Sempre procurar chamar a pessoa pelo nome. Essa é a melhor tática a melhor maneira de se dirigir a uma pessoa, a qualquer pessoa, chamando ela pelo nome. Às vezes, eu sei que é difícil, né, porque nós temos dificuldade para guardar, às vezes, nomes, né, mas fazer esse esforço para lembrar o nome das pessoas é algo muito bom, né? A pessoa se sente bem quando alguém vem falar com ela e chama ela pelo nome. Quando você vai para uma loja, você compra alguma coisa, teve um contato com um vendedor ou com alguém lá da loja, e você chega novamente lá e você é acolhido. Ô, seu Mário, que bom que o senhor chegou de novo. A gente fica contente, a gente fica até contente, com vontade de comprar mais uma coisa. Então, a questão de chamar uma pessoa pelo nome é dar valor para ela. Então, como a gente deve falar, professor? Quando, por exemplo, assim, como a gente deve falar quando a gente for, por exemplo, apresentar essa pessoa para outra que não conhece? Ó, esse aqui tem o João aqui, né? O João, ele é especial, pode falar isso? Quando vai apresentar para um outro terceiro. Eu acho assim, de como nós definimos depois as necessidades da pessoa, e isso não tem tanta diferença, né? De como é que nós vamos definir, por exemplo, se nós precisamos providenciar assim o atendimento às necessidades da pessoa. Isso não quer dizer tanto, porque nós não estamos nos referindo tanto à pessoa, nós estamos nos referindo às necessidades que ela tem. Mas o melhor, quando nós apresentamos uma pessoa para outra, é simplesmente apresentar pelo nome, dizer só o nome da pessoa. E se eventualmente há necessidade de compartilhar uma necessidade que ela tem, então a gente pode falar isso. E pode falar isso na frente, como também depois, quando a pessoa não estiver, né? Mas normalmente uma pessoa com deficiência que vamos dizer assim, está no processo de aprendizado e está sendo respeitado, ela sabe a deficiência que ela tem e as necessidades que ela tem. E ela não vai se achar mal quando se trata ela com realidade. Mas realidade sempre acompanhada com amor, né? Porque você tratar só com realidade, você não trata uma outra pessoa que não tem necessidades, né? Você sempre trata ela com amor. Porque quando você vê uma pessoa errando, fazendo alguma coisa de errado, você também corrige ela com amor. Você faz
a correção, você encaminha essa pessoa não para que ela se sinta mal, mas para que ela viva melhor, se sinta melhor. E assim também nós devemos fazer tudo com as pessoas com deficiência, né? Respeitá-las, valorizá-las, tratá-las bem, né? Tratá-las como nós tratamos amigos, pessoas que nós amamos. Isso é o mais importante. Daí, então, essas outras coisas, elas não são tão importantes. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, nas entidades que eu passei lá, nos Estados Unidos se trabalha muito com a meritocracia, né? Então, muitas pessoas com deficiências sim, bastante acentuadas, elas querem trabalhar, elas querem produzir, elas querem ter o seu próprio salário, elas querem também ter a sua própria casa, elas não querem ficar na casa dos pais. Então, às vezes, até eu fiquei na casa de uma família, eles tinham uma pessoa com deficiência, ela podia perfeitamente ficar em casa, mas eu fiquei na casa deles porque a filha com deficiência morava junto com outras 3 pessoas com deficiência. Eles trabalhavam num centro cultural, lá, ou de armazenamento, que fechavam pacotes durante o dia e ganhavam por cada pacote que eles fechavam, acho que 1 ou 2 centavos, ou 10 centavos, não sei, mas ganhavam um valor em dinheiro. Elas se sentiam muito bem estando fora de casa, apesar de terem uma pessoa que também cuidava da casa, das necessidades que eles tinham naquela casa, mas eles iam da casa deles para o serviço deles. E eles se sentiam muito bem com isso. E os pais, sozinhos, né, que talvez gostariam até de ter a filha em casa, se contentavam e agradeciam a Deus porque a filha se sentia tão bem e útil para a sociedade naquilo que ela fazia. Então, lá há mais condições e há muito mais entidades preocupadas e capazes de trabalhar nessa área, né? Inclusive, um dos nossos colegas, pastor Martinho Zander, pastor lá em New Berlin, nos Estados Unidos, ele tem uma igreja totalmente acessível para pessoas com deficiência. Em todos os lados da igreja você pode estacionar aquelas caminhonetes que vêm das casas, onde tem pessoas com deficiência e com as cadeiras de roda, eles podem entrar diretamente na igreja. O pastor Martinho Zander, ele é o pastor, acho que sênior, daquela igreja e tem esse processo de atendimento, assim como nós temos um culto especial para as crianças durante o culto, ele tem para pessoas com deficiência durante o culto. É muito bonito, é lindo, mas essa é a realidade. Ele consegue fazer isso e consegue fazer bem feito. Antes de nós entrarmos sobre a questão das políticas públicas, né? Tem mais alguns comentários aqui. O pastor Danilo fala que Deus, que é Deus, escreveu nosso nome na palma da sua mão e no santo livro da vida. É um exemplo consolador e motivador para valorizarmos as pessoas pelos nomes. Ainda aquela questão dos nomes, né? Aí a Cris fala, realidade só com amor, verdade. A irmã Clarice Rank diz, para mim, pessoalmente, foi muito gratificante o pequeno trabalho na APAI, aqui em Feliz Natal, durante o tempo que trabalhávamos aí. Bacana. E também a Gessiane diz que acho que desde pequenos, em casa temos que ensinar nossos filhos a respeitar as diferenças. Aprendi em casa que devemos ajudar pessoas com deficiências e o principal, ouvir, pois essas pessoas, na maioria das vezes, só querem ser notadas pelo dom que cada um tem e não pela deficiência. Nós vamos falar sobre os dons também, né, logo a seguir, né? Muito bom, obrigado pelos comentários aí. Sobre políticas públicas, pastor, como é que, então, não é todo mundo que tem uma igreja ou uma entidade privada que tem toda essa estrutura que o pastor Martinho tem lá nos Estados Unidos, né, que é outra realidade, né? Como é que o nosso Estado, né, como é que poderia, então, agir,
Ou pelo menos no papel tem as políticas públicas, né? No papel. Mas na prática, como é que a gente pode lidar, então, com essas políticas públicas aí em relação às PCDs? Eu acho, assim, que nós, assim, na igreja, nós não somos profissionais dessa área toda. É pastor, às vezes tem um profissional da área que deve ser aproveitado bem. Então, mas nós temos uma literatura na nossa igreja. Nós não temos muita literatura sobre o assunto. Talvez nós temos, assim, um livro que é muito interessante para aqueles que gostam desse assunto, né? Que é esse livrinho aqui, Comunidade com o Jeito de Jesus. É um livro escrito pelo professor Bruno Ritter, já há uns 20 anos. Então, é um livro que não é tão atual, mas o ensino dele é excepcional. É um livro sensacional. E mais recentemente, o Departamento de Ação Social da Igreja lançou esse livro aqui, A Igreja em Movimento, que, na verdade, é um manual de ação social, né? Foi coordenado pelo vice-presidente da nossa igreja, o pastor Ayrton Schroeder. Também nesse livro tem um capítulo que é dedicado às pessoas com deficiência. E aí, então, eu lembro aqui, assim, algumas dessas leis que protegem as pessoas com deficiência, né? Devem ter acessibilidade, né? Então, elas têm o direito de. Isso são políticas públicas, elas podem exigir o direito de ter acesso a qualquer instituição pública. Então, não há lugar aonde que elas não possam ir por causa da sua deficiência. Então, não há uma construção que pode ser construída que inviabilize o acesso de uma pessoa com deficiência. Então, mesmo nas igrejas, por causa disso, nós precisamos lembrar, né, cuidar quando construímos escadas na igreja, para que hajam rampas também, e não rampas que são quase inatingíveis. Né? E lembrar também, quando nós construímos banheiros sanitários, que eles sejam também para pessoas com deficiência. Então, isso tudo está garantido pela política do nosso, pela legislação federal do Brasil, né, através de leis específicas. Então, tem acesso a benefícios, aposentadoria, o BPC, né? Pode se aposentar por invalidez, né? Tem transporte gratuito, né? Passe livre, reserva de assentos em transporte público, habilitação para a pessoa com deficiência, tem isenção de IPI, isenção de ICMS, isenção de IOF e tem isenção de IPVA. E ainda tem várias outras políticas públicas que uma pessoa com deficiência tem. Por exemplo, ao comprar o carro, né, não precisa pagar aqueles impostos, né? Tem a isenção do DUDA, né, dos documentos, né, que precisa se fazer para fazer coisas, registros públicos, isenção de IPTU, né, também de taxas, que normalmente um município cobra, a pessoa com deficiência tem essa isenção. Então, essas são algumas das políticas públicas que eu menciono nesse capítulo aqui, desse livro aqui da nossa igreja. E, então, eu estou lembrando aqui só esse capítulo, né, mas mesmo toda outra orientação sobre voluntariado, né, sobre a igreja e a defesa de direitos. Então, é um livrinho muito bom que a gente pode, como igreja, né, como uma congregação, adquirir. Ele é bem interessante. E, então, evidentemente que nós também precisamos
no meio disso, alguém falou que é, quando nós lidamos com pessoas com deficiência, muitas vezes nós ficamos carregados, nós ficamos pressionados. Então, nós sempre precisamos ter assim a possibilidade, né, de não só utilizar aquilo que os direitos que a pessoa tem, mas o direito que as pessoas que cuidam de pessoas com deficiência também devem ter. O direito ao descanso, o direito à igreja, né, de participar da igreja, o direito de se sentir bem, de se sentir fortalecido e de ser valorizado. A igreja também lançou esse último ano um livro, um ponto de apoio, que na verdade são algumas orientações de Lutero para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, que se sentem vulneráveis, né, vulneráveis, assim, que estão fracos, enfraquecidos. Então, nós temos assim um material bem simples. Claro que tem material mais, talvez até melhor em outras áreas, mas esse é o material que a igreja tem. A IELB tem esse material à disposição, é um material bem barato, né? Não custa muito, é fácil de adquirir e ele pode nos ajudar muito no nosso trato com pessoas com deficiência. Né? Acho que nós não precisamos ir muito mais adiante, né? Porque as políticas públicas elas também existem nos municípios. Então, cada município ainda tem algumas políticas próprias e pertinentes. Então, se alguém, né, tiver alguma dúvida, né, com respeito a quais são os seus direitos que ela pode usufruir, sempre existem centros regionais de assistência social, os CRAS, em todos os municípios tem. Então, procurar esses centros de assistência social é muito importante, porque eles têm essas políticas públicas e eles também têm modos de como você pode adquiri-los, de como você pode adquirir esses benefícios. Então, esse é um trabalho do próprio governo e o governo tem que colocar, deve colocar isso à disposição. Isso é de acordo com a legislação federal. Cada governo estadual e municipal precisa fazer isso. Várias as grandes empresas, as firmas grandes aí, pessoas com deficiência, né? Então é lei também, né? Admitir um certo número de pessoas também com essa situação aí, isso, né? O André Sterner manda um grande abraço também. A Zenilda então fala sobre excelente material de estudo na congregação, né? Esses livros aí que o senhor então acabou de citar. Muito bom. Aí nós temos então sobre as políticas públicas, então a gente encerra, né? Vamos para os PCDs na igreja, então? Na igreja. Isso. Assim, eu acho que é muito importante que a gente lembre de que uma pessoa com deficiência, ela também se torna membro da igreja. Quando é que ela se torna membro da igreja? Ela se torna membro da igreja quando ela é batizada. Aí ela se torna membro da igreja. E a maioria das deficiências, mesmo as intelectuais, elas não restringem uma pessoa com deficiência ao entendimento das verdades fundamentais da doutrina cristã. Quase todos os deficientes têm capacidades de fazer uma autoanálise, um exame de si próprios, né? Fazer uma confissão, um arrependimento e também aceitar o perdão. A maioria das pessoas com deficiência sabe orar e ora muito bem. E por causa disso,
não há motivo, quando uma pessoa tem uma compreensão do que é o arrependimento, e o que é a absolvição, o que é o perdão, quando a pessoa tem a capacidade de entender o que é pão e o que é vinho e o que é corpo e o que é sangue de Cristo, não há impedimento, se ela tem essa capacidade de entendimento, dela participar da Santa Ceia. Por isso, a gente deveria fazer tudo para que pessoas com deficiência possam participar da igreja, principalmente por causa dos dons que elas têm. Toda igreja, ela precisa do máximo de dons. Para fazermos o trabalho de evangelismo, de evangelizar o mundo, nós precisamos utilizar todos os dons que Cristo nos dá na igreja. E as pessoas com deficiência também têm dons. E esses dons, eles precisam ser utilizados. Porque se uma igreja não tem esses dons, uma igreja é deficiente. Ela se torna deficiente. Por causa disso, sempre que houver uma pessoa com deficiência na igreja, isso torna essa igreja melhor. Ela é suprida com mais dons que muitas igrejas não têm ou não utilizam. Muitas pessoas com deficiência são relegadas a um segundo plano, são deixadas de lado. E por causa disso, o próprio trabalho da igreja se torna ineficaz, porque não são utilizados todos os dons. Então, lembrando de que pessoas com deficiência também são igreja, eles se tornam membros da igreja, eles auxiliam a igreja na divulgação do evangelho. Então, todas essas pessoas, né, tão importantes, né, que às vezes são não valorizadas devidamente na sociedade, na igreja elas têm o valor. Nós não podemos deixar de nenhuma maneira de lado, porque se nós fizermos isso, nós estaremos obstruindo o trabalho de evangelização. E isso é que é tão importante quando nós mencionamos esse fato de que PCDs, pessoas com deficiência, são membros da igreja. Eles suprem a igreja com os dons que elas têm. Suprem a igreja com os dons que ela precisa, que ela necessita. Se ela não utilizar, ela nunca vai conseguir cumprir a sua função nesse mundo, porque ela não estará utilizando todos os dons para a evangelização. Porque senão a igreja seria exclusivista, né? Se ela não olhasse, então, com as pessoas com deficiência do jeito que elas são e com os dons que elas têm, com certeza que são até, às vezes, muito melhores do que outras pessoas, né? E a igreja, então, ela tem que incluir essas pessoas, né? De acordo com as suas debilidades ou não, né? Mas de acordo com os seus dons. Acho que adaptar esses dons à realidade deles, né? E aí, então, como é que a igreja olha para os PCDs? Como é que é esse olhar da igreja também para essas pessoas especiais? Assim, nós precisamos lembrar que a igreja, ela tem sobre si também a tarefa, né, de dar a devida importância para as pessoas com deficiência e instruir os membros na importância que essas pessoas têm. Então, isso sempre precisa se ter muito cuidado para não separar, para não diferenciar, mas exatamente para incluir, lembrando que todas as pessoas diante de Deus são iguais, né? Deus não faz acepção de pessoas. E a igreja, ela tem que ensinar
os seus membros a agir assim. Isso não é tão fácil, eu falo assim mais por motivo de, assim, de orientação. Eu me lembro quando nós tínhamos aqui na nossa igreja, né, e precisávamos, às vezes, atender com alguma coisa especial a Scarlett, algumas pessoas se sentiam, às vezes, constrangidas. No entanto, era um constrangimento que, no fim das contas, era bom, porque as pessoas viam que a igreja cuida, a igreja trata bem as pessoas. E aí tem todas as pessoas. Então, a igreja ela tem que olhar para uma pessoa com deficiência com os olhos de Jesus. Jesus, ele nunca menosprezou ou desprezou uma pessoa com qualquer deficiência. Aliás, se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver que ele sempre se encontrava em meio a pessoas com deficiência. A Bíblia diz, às vezes, que Jesus estava sempre no meio de pecadores. E, evidentemente, aí nós nos colocamos junto, né? Jesus também está junto conosco. Quando nós também não sabemos sempre agir da melhor forma possível, né? Somos igreja, queremos olhar, queremos ter um olhar correto para todas as pessoas e nem sempre temos. Mas nós temos o olhar carinhoso de Jesus, também nos perdoando, nos aceitando assim como nós somos, com as nossas deficiências. Então, quando nós olhamos para as pessoas dessa mesma maneira, com os olhos de Jesus, nós vamos encontrar sempre uma pessoa que foi salva, que foi redimida pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Assim como ele morreu por nós, ele morreu por todas as pessoas. E nós precisamos valorizar esta ação salvadora de Jesus Cristo. Esse é o olhar da igreja para um PCD. Olha que bacana o comentário aqui do pastor Alexandre Costa, lá de Bauru, conhecido como Índio, né? Olha que testemunho bonito, né? Que bênção de temática. Aqui em Bauru, interior de São Paulo, temos um deficiente visual, que é leitor no culto. Olha que legal. Ele usa a Bíblia em braille da Sociedade Bíblica do Brasil. Olha que interessante. Inclusive, pastor Índio, aqui, ó, eu fiz uma homenagem também, né? Aqui o termo aqui, estudo bíblico, aqui desse ladinho aqui, ó, tá em braille também, né? Lembrando os irmãos também que têm deficiência visual, né? Eu sei que não tem o tato na tela, né? Mas pelo menos aqui fica a nossa homenagem a todos os deficientes visuais também, né? A nossa homenagem aqui de acordo com esse nosso cartaz aí. Obrigado pelo testemunho, muito bacana a iniciativa da igreja aí em olhar para esse irmão, né? E incluí-lo também com o seu dom de leitura, né? Lendo a palavra de Deus também, com esse belíssimo trabalho da Sociedade Bíblica também com a Bíblia em braille. A nossa irmã Cris fala que a igreja acolhe, ama como Jesus, né? Que o pastor acabou de falar. Nosso irmão Paulo Schreiber diz: nós e a igreja devemos saber que o deficiente, mesmo não tendo um dom para a igreja, ele tem uma alma como qualquer outro, né? E também a nossa irmã Clarice diz: saudações ao amigo pastor Mário Cristiane, amigos de longa data. Tanto que o pastor fez a mensagem do nosso casamento e a Cris tocou a marcha nupcial. Olha aí, que legal. Amigos queridos, e abraço aos nossos queridos compadres também. Muito bom estudo. Os compadres somos nós. Obrigado, irmã. Obrigado, minha querida comadre. Um abração para vocês aí. Muito bom. São bons esses testemunhos. Eu lembro do pastor Índio, né? Alguns anos atrás, lá no tempo que eu trabalhava na igreja, visitando o trabalho dele, ele tinha um trabalho excelente com crianças, com meninos de rua, né? Ele reunia aquela gurizada da rua, acolhia eles lá, jogava bola com eles, né? Fazia um trabalho excelente.
Lembro com saudade desse colega, né, do índio. Está fazendo um bom trabalho no interior de São Paulo. Que ele continua aí trabalhando bem, né, e preocupado com as pessoas. Muito bom. Show de bola. E o posicionamento cristão, pastor? Já estamos aí, então, na reta final do nosso estudo. Para a gente fechar e amarrar com chave de ouro esse belíssimo estudo, qual seria, então, o posicionamento cristão? O que Jesus faria com os PCDs hoje? Aí vem aquela palavra que eu falei no início, né? Eu iniciei lembrando Filipenses 2, tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, né? E lembrando sempre que quando nós acolhemos os pequeninos, né, nós estamos acolhendo a Cristo. Então, quando nós, como igreja cristã, nos preocupamos com todas as pessoas, então nós nos estamos incumbindo de sermos pequenos cristos no mundo de hoje. Agora, se nós deixarmos fora algumas pessoas, por causa da situação, por causa da condição delas, nós não estaremos dando uma imagem correta da igreja cristã no mundo. Quando nós fechamos as portas, quando nós não recebemos bem as pessoas por causa da sua condição ou por causa da sua situação, nós não estamos vivendo o nosso cristianismo como nós deveríamos, ou como Cristo deseja que nós vivamos. Aí eu lembro que em todos esses assuntos, e principalmente nesse assunto, nós sempre precisamos lembrar de que, por nós mesmos, nós somos incapazes. Nós não somos capazes de fazer nada. Nós somos capacitados por Deus em Cristo Jesus. Ele nos dá as condições para nós fazermos alguma coisa. Porque, assim como o pastor Danilo antes falou, lá, lembrando 1 Coríntios, lá de que, na verdade, ele se esvaziou, Cristo se esvaziou para nos preencher. Aquilo que era nosso, Cristo tomou sobre si, que era o pecado, que era o afastamento de Deus. Cristo levou sobre si. E ele, levando sobre si aquilo que era nosso, ele morreu numa cruz, ele morreu na cruz, como pagamento por aquilo que era nosso. Agora, nós fomos libertados por isso. Nós fomos libertados disso. O pecado, o afastamento de Deus não nos condenam mais. Alguém já foi condenado em nosso lugar. Alguém já sofreu em nosso lugar. Agora nós podemos viver com alegria aquilo que nós recebemos, que é um fardo. Mas Jesus mesmo diz que esse fardo que nós recebemos é leve e suave. Qual é esse fardo? É o fardo do perdão e do amor. Levar perdão e levar amor para as pessoas não é um fardo pesado, mas antes, pelo contrário, é o fardo mais leve que existe. E é essa a nossa função, é essa a nossa tarefa de cristãos. E esse fardo, esse perdão, e este amor, e esta paz, que não é nosso, que nós recebemos, que nós temos, agora nós temos não para guardar, nós temos para compartilhar. Esta é a visão, esta é a atitude cristã no mundo de hoje, em relação a todas as pessoas. Também em relação às pessoas com deficiência. Que nós possamos, de fato, ter esses olhos que Jesus deu para nós. Olhos novos. Olhos que enxergam, que nem o irmão Schreiber lá falou, enxergam a alma. A alma é a vida. Essas pessoas têm vida. Vida dada, abençoada e garantida por Deus. Então, Deus nos dê esse olhar carinhoso que Jesus teve
para com todas as pessoas. Infelizmente, Amém? né? Pelo fato. Amém. Muito bom o posicionamento aí. Infelizmente, pastor, a gente, por causa do pecado, né? E o desconhecimento também, né, acontece situações como aconteceu com a nossa irmã Marli aí, que disse que quando a minha filha Evelyn nasceu, eu morava no Paraguai. Os membros da igreja chegaram a me julgar falando que nasceu assim por causa dos meus pecados, né? Lembra daquela história do cego, né, de nascença, né? Os seus pais estão... Quem pecou? Quem pecou aí, né? Aquela situação toda é o desconhecimento, né? A falta de clareza da palavra de Deus, de compreensão mesmo, né? Infelizmente, a nossa irmã passou por isso, e quantas outras famílias passam por essa situação, esses julgamentos, né? Mas que a gente possa quebrar o ciclo, né? Cortar, né? Não levar isso adiante nas próximas e aprender, evoluir, né? E de acordo com a palavra de Deus, a gente quebrar esse ciclo aí de pensamentos hostis e discriminatórios, né? Evidentemente que com a ajuda de Deus, né, Deus, eu gosto muito de um termo que é usado na Bíblia, que é o termo santificação. Santificação é se tornar santo, né? E eu sempre ouvi muitas as pessoas dizendo, isso é uma coisa impossível, né? No entanto, se nós lembrarmos que santo existe só um, é Deus, e para nós nos tornarmos santos e nos santificarmos, nós precisamos estar perto de Deus. E o que é estar perto de Deus? É estar lá onde nós podemos ouvir a Deus. É estarmos lá onde Deus fala. Onde é que Deus fala? Deus fala na Bíblia, Ele fala na igreja, Ele fala através de devoções. Então, eu me santifico. Eu também me santifico quando estou tão perto de Deus que Ele me limpa, Ele me lava, Ele usa água para me limpar. No batismo eu estou perto de Deus. Eu estou perto de Deus quando Ele vem e me abraça com o corpo e o sangue de Jesus. Então, nesses momentos eu sou santificado. Eu sou santificado pela palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia. E há uma outra coisa que é muito importante para a vida do cristão também, que é falar com Deus. É saber que Deus está tão perto de mim que eu posso falar com Ele. Eu posso falar com Ele assim como um filho fala ao seu querido pai. Então, todo esse processo é um processo de proximidade de Deus. Deus está perto. E se Deus está perto, Ele é santo, eu estou aqui junto, eu sou santificado. Eu sou santificado. Nós somos santificados pela proximidade de Deus na nossa vida. E Ele está em todos os lugares, mas com promessa, com poder, com amor, Ele está na Bíblia, no batismo e na Santa Ceia. E a Cris fala, né, a questão específica, né, da dona Marli, a questão do perdão, né, perdoar as pessoas, né, que não tiveram oportunidade de conhecer tanto amor de Deus, né, às vezes estava na igreja apenas só de ouvintes, mas não praticantes, né, eu entrava no ouvido, saía por outro, né, então Deus perdoe, né, realmente o perdão possa fazer diferença, né. Nós temos irmãos, né, nossos que são que nem nós, que precisam muito ainda de ouvir a palavra de Deus, né? Precisam sempre de novo, assim como nós precisamos, todos nós precisamos. É que o pastor Índio falou, né? Constantemente. O pastor Índio falou bem isso aí, né? É o que todos nós somos, né? Toda glória seja dada a Jesus, lembrando que eu era deficiente espiritualmente. E essa maravilhosa Ielbe, com a misericórdia do Senhor, me trouxe vida. Somos todos semeadores. Abraços indígenas. Obrigado pelas palavras. É isso aí. Joia. Somos todos deficientes espiritualmente, né? Talvez também, lembrando os indígenas, né? Eu também fui lá visitar as tribos indígenas lá dos Terenas, né? E da onde é que o índio também, né? Mas eu sempre me maravilhava muito, assim, né? No culto lá dos nossos irmãos índios, né? De que eles gostavam de estar naquele local lá e compartilhando aquele louvor, assim, com toda aquela intensidade, né? E faziam as suas danças, né? E
Aquilo, na verdade, é uma expressão assim maravilhosa da fé daquele povo, né? E são luteranos, né? Não tem só um pastor índio, né? Acho que tem dois ou três, né? Que vieram daquela mesma região, né? Estudaram no seminário e se tornaram. Acho que não, tinha até acho que nós tínhamos um seminário lá no meio dos índios, da tribo dos Terena, há algum tempo. Gente muito querida lá, aqueles Terena. Mais um comentário aí, todos carecemos da graça salvadora. É isso aí. E mais um comentário, então, no Novo Testamento, faz uma inovação nunca dantes vislumbrada ao introduzir no centro da história da salvação a pessoa de Jesus Cristo, que tomou sobre si as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Sempre profundo aí o Eliseu, né? E teologicamente correto, muito bem, é isso aí, né? O Novo Testamento veio para trazer a inovação já prometida pelo Antigo Testamento, que é Jesus Cristo, né? Que vem trazer algo novo, o perdão, a graça, o amor, a misericórdia, que nós falamos hoje, né? E a compaixão também com todas as pessoas. Pastor Mário, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo seu estudo hoje, pela sua reflexão, e que também possamos nos atentar também a essa temática, olhando sempre com compaixão e amor as pessoas com deficiência. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. Eu convidaria então para a gente fazer uma oração final, só poderia fazer então uma oração, daí a gente encerrava esse momento nosso, por gentileza? Oramos. Querido e bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos e te damos graças, porque tu és esse Deus maravilhoso, não um Deus que fica longe, distante das pessoas, mas um Deus que vem ao encontro. Ele não somente vem ao encontro, mas que vem ao nosso encontro e nos abraça, nos acarinha, nos toma no colo e nos trata bem. Nós te agradecemos porque tu és esse Deus e que tu não fazes acepção de pessoa alguma. Tu tratas bem todas as pessoas igualmente. Todas são importantes. Tu enviaste Jesus Cristo para morrer por todas. Assim como Jesus morreu por nós, também morreu por todas as pessoas. Dá-nos sempre um coração e olhos que acolhem as pessoas, não importando a aparência, mas importando aquilo que elas são, teus filhos, tuas criaturas, que possamos cada vez mais e melhor conviver com o nosso semelhante, para o engrandecimento do teu reino, para a glorificação do teu nome e para a tua glória e honra. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelos seus comentários. A Lois diz, né, que foi uma enorme bênção. A Cris agradece. Obrigado, pastor Heber e Mário. Nós também agradecemos a presença, os comentários, a participação de todos vocês aqui nesta noite. E realmente, pastor Mário, muito obrigado mais uma vez pelo seu empenho, pela sua dedicação para o nosso estudo hoje, pelo chamado prontamente em também ter nos atendido, né, e que nós possamos ser realmente inclusos, né, com todas as pessoas, porque Cristo é para todos. Deus abençoe o seu trabalho aí na Paróquia Esperança, especialmente na congregação Filadélfia de Bela Aurora. Um abração a todos os irmãos aí da congregação também e os colegas de trabalho de vocês aí, tá? Ela diz também, a Lois, que Deus continue abençoando sempre o seu ministério da palavra, pastor Heber. Um abraço aqui de longe, um abraço, prazer em conhecer, pelo menos virtualmente. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos americanos aí também e brasileiros do Brasil todo. Obrigadão pela sua presença, pela sua audiência. E eu convido não só a Lois, mas todos vocês para que vocês, na quinta-feira que vem, estejam conosco mais uma vez. Nós convidamos o pastor Adelar, da Hora Luterana, que vai falar conosco sobre o testemunho cristão. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela sua presença. Um abração e fiquem todos com Deus.